Buenas, galera, bora aí pro nosso domingão, né? Domingão sempre um dia muito agitado, muitas opções de jogos, então bora já deixar aí as nossas prévias, né? O que a gente vê de mais interessante para esse domingo. Bora, galera! Bom domingo para todo mundo. 21 de setembro, cheio de grandes clássicos no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão Betano, mas o dia começa mais cedo. Tem inclusive Premier League com jogaço para a gente conferir aqui na Academia das Apostas Brasil, galera. Então, tá todo mundo convidado para curtir esse domingão conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, certo? Inclusive, para quem quiser começar mais cedo, já vou avisar que a gente vai chegar aí para o almoço com vocês. Meio-dia e meia, horário de Brasília, 16h30, horas portuguesas, tem Arsenal e Manchester City. Mas para quem quiser começar antes, né, Mari, tem um Bournemouth e Newcastle pela quinta rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, que eu sei que é um jogo que te interessa. Esse jogo está marcado para 10 horas da manhã. Depois vocês podem conferir a prévia lá no nosso site academia das apostas brasil.com. Mas uma partida bem interessante do Campeonato Inglês, das três que teremos no dia, porque esse jogo entre Bournemouth e Newcastle, ele traz um confronto em que o Bournemouth vem de duas vitórias seguidas. E se a gente considerar só os jogos do campeonato, três vitórias seguidas, acontece que entre o primeiro e o segundo jogo de vitórias aqui no campeonato, o Bournemouth caiu para o Brentford na Copa da Liga Inglesa, mas de qualquer forma o time vem de um 2-1 em casa contra o Brighton e 1-0 fora contra o Tottenham. E o Bournemouth pega o Newcastle, que perdeu para o Barcelona por 2-1 na Liga dos Campeões, no meio da semana em casa. Agora, o Newcastle vai estar de folga da Liga dos Campeões no próximo meio de semana, mas terá de jogar contra o Bradford City pela Copa da Liga Inglesa, que é um time da League One, da terceira divisão. Mas o Newcastle no campeonato vem com uma defesa extremamente sólida, Mari, porque o Newcastle, dos quatro jogos do campeonato inglês, ele tomou 3 gols. Alguém vai dizer, tá, mas isso aí não é lá grande coisa. Mas se a gente olhar e perceber que os 3 gols que o Newcastle tomou foram no mesmo jogo e para o Liverpool, o atual campeão, o Newcastle tem 3 clean sheets de 4 possíveis, né? Em 75% dos jogos no campeonato, ele não tomou gol. E por isso, vem de uma vitória contra o Wolverhampton 1-0 em casa, um 0-0 contra o Leeds fora. Muita coisa interessante para a gente olhar aqui. Agora, o Bournemouth, Mari, tocou 4-1 na casa do Newcastle no último jogo entre eles em janeiro. O Kluivert abriu o placar para o Bournemouth, fez 1-0. O Bruno Guimarães empatou para o Newcastle 1-1. O Kluivert fez 2-1 HT. Fez o hat-trick com o 3-1 já no segundo tempo, e o Milos Kerkez, hoje no Liverpool, fechou a conta em 4-1. Antes disso, último jogo na casa do Bournemouth, um empate por 1-1 em agosto. Naquela ocasião, o Tavernier marcou para o Bournemouth e o Gordon empatou para a equipe do Newcastle. E o Newcastle, curiosamente, não ganha do Bournemouth desde 2022, nas oitavas da Copa da Liga Inglesa, quando ganhou pelo placar de 1-0. De lá para cá, são 5 jogos com 2 vitórias do Bournemouth e 3 empates. Dito isso, Mari, o Andoni Iraola não tem o Adam Smith, o Enis Unal e o Bafodé de Akite é dúvida para esse jogo. O time deve ter Petrovic, Rio, Milosavljevic, Senesi e Truffert, Scott e Adams, como Taverner na armação, Semenyo e o Brooks nas pontas e o Evanilson lá no comando do ataque. Já o Ed Howe não tem o Anthony Gordon, que está suspenso, e o Ioane Wissa, Jacob Ramsey são desfalques por lesão, Fabian Schär e Kieran Trippier são dúvidas. O time deve ter Pope, Livramento, Botman e Burnley como Hall, o Tonali, o Joelinton e o Bruno Guimarães, Murphy, o Ultimate e Barnes é o provável time do Newcastle.
E aí, Mário, eu quero saber de ti o que tu viu de bom para esse jogo aqui entre Bournemouth e Newcastle, para começar o domingo de muita gente, às 10 da manhã. Conta pra gente aqui no Match Odds. Bom, vou fazer aqui um movimento um pouquinho mais ousado, tá? Que é o handicap zero aí do Bournemouth, acreditando nesse bom início que o Bournemouth tá fazendo, né? Contra o Newcastle que vem bem, é verdade, mas também se desgastou aí com esse jogo da Champions, né? E ainda não venceu fora. E aí vocês podem falar, nossa, mas quem que ele enfrentou? Ele enfrentou o Leeds, enfrentou o Aston Villa. Nos dois casos ele empatou a zeros, né? Pra pegar aí um Bournemouth que derrotou o Brighton, que começou bem, derrotou o Wolverhampton, derrotou aí o próprio Tottenham num jogo daí fora de casa, né? Então, gosto bastante desse handicap zero aqui do Bournemouth, acho que vale o risco, claro. Existe um risco aqui que não é dos menores, né? Por ser uma equipe que não deve ficar aí aonde ela está na tabela, né? Não deve ficar aí entre os 4 primeiros. O Bournemouth deve cair de produção em algum momento, mas não acredito que seja aqui nesse jogo, né? Apesar do Newcastle tá com essa boa campanha, ele só conseguiu uma vitória até agora, que foi contra os Wolves lá, contra o Wolverhampton por 1-0 magrinho, né? Feito lá no primeiro tempo. Então, handicap 0 pro Bournemouth é a minha sugestão aqui. Odds 1,78, tá? Entrada feita na Betano. Boa, galera. Betano é uma das casas que a gente recomenda demais para vocês aqui na academia. E tem Brasileirão Betano nesse domingo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, quero dizer que estaremos com vocês na Premier League, mas não para Bournemouth e Newcastle, por isso que é legal a gente já ter essa entrada aqui pré-live, para quem sabe nem trabalhar aí no live. Mas no domingo a gente vai estar aqui com vocês para Arsenal e Manchester City. 12:30. Cara, que jogaço, hein? Que jogaço, gente. Arsenal e Manchester City, 12:30, horário de Brasília, 16h30, horas portuguesas. Vai ser o jogo de fechamento do dia na rodada 5 da Premier League. Lembrando que a equipe do Arsenal chega para essa partida com algumas situações importantes aí para o Mikel Arteta resolver. O Havertz e o Gabriel Jesus seguem de fora. As dúvidas são o Saka, o Norgard, o White, o Odegaard. Vamos ver quem poderá aparecer. Depois do 2-0 contra o Athletic Bilbao na Espanha, na terça-feira, uma partida na qual o time do Arsenal não teve o Odegaard, o Saka e o Ben White, por exemplo. O time deve ter Raiga, Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori, Zubimendi, Merino e Declan Rice, o Madueke, o Eze e o Gyökeres. Já o Pepe Guardiola não tem o Ait Nouri, o Omar Marmoush, o Mateo Kovacic, o Calvin Phillips e o Ryan Scherk. John Stones é dúvida. Manchester City que chega de uma vitória por 2-0 em casa contra o Napoli na quinta-feira. Um pouquinho mais cansado, talvez, por ter jogado há menos tempo, né? Mas o Arsenal teve que ir até a Espanha. O Manchester City não precisou sair do país, jogou em casa. O Guardiola deve escalar Donnarumma, Kusanov, Rubem Dias, Gvardiol e Nathan Ake, Rodri, Reinders, Phil Foden, Bernardo Silva, Doku e Haaland. Lembrando que o Arsenal vai ter que jogar contra o Port Vale na Copa da Liga, time da terceira divisão da League One, no meio da semana, e o Manchester City vai pegar o Huddersfield, fora de casa, que é um time da terceira divisão também. Mas aqui um jogo importante porque o Arsenal está na perseguição ao Liverpool. O Arsenal tem 9 pontos em 4 jogos, só perdeu justamente para o Liverpool. Aliás, as outras 4 partidas que o Arsenal venceu, 3 pelo inglês e 1 pela Liga dos Campeões, representam aí o absoluto de jogos oficiais na temporada. Então, o time tem 80% de aproveitamento e 4 clean sheets. Só tomou gol pro Liverpool e foi umzinho, né? Aquele gol do Szoboszlai e nada mais. Então o Arsenal, com uma das defesas mais consistentes do mundo no momento, pega esse Manchester City, que fez metade dos pontos no campeonato,
ganhou a primeira e a última no campeonato, mas, por exemplo, o último jogo fora tomou 2-1 do Brighton, também chegou a tomar um 2-0 do Tottenham em casa, mas espera-se que agora que finalmente ganhou duas seguidas, o time do Manchester City possa engrenar. Em confrontos diretos, galera, o Arsenal tocou 5-1 no Manchester City no último jogo entre eles, vocês lembram? O Odegaard fez 1-0 e assim terminou o primeiro tempo com um gol muito cedo. Aí o Haaland empatou para o Manchester City no segundo tempo. O Partey, hoje do Villarreal, fez 2-1. O Luis Skelly ampliou para 3-1. O Kai Havertz fez o gol do 4-1 e o Nwaneri fechou a conta em 5-1. Antes disso, um 2-2 entre eles em Manchester, um 0-0 também entre eles em Manchester, jogos sempre pela Premier League, e um placar de 1-0 para o time do Arsenal em 2023. Também tivemos o jogo entre eles pela Community Shield em 2023, que foi 1-1 em Wembley, com o Arsenal ganhando depois dos pênaltis. E aí, a última vitória do Manchester City contra o Arsenal foi uma vitória por 4-1 em abril de 2023, só para vocês terem uma ideia. De lá para cá, foram 5 jogos. Nesses 5 jogos, 2 vitórias do Arsenal e 3 empates. Se a gente olhar só para os jogos em Londres, o Arsenal ganhou os últimos 2 jogos em Londres e a última vitória do Manchester City em Londres foi em fevereiro de 2023, quando ganhou por 3-1. Vamos ver o que sai desta partida. Estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite. 5ª rodada da Premier League do Campeonato Inglês. Depois confiram lá também no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, a recomendação. E aí, galera, a gente segue para um domingo de Brasileirão betano com 3 grandes clássicos, mas um domingo atípico, porque terá um jogo na faixa das 4 da tarde, que é Mirassol e Juventude no Maião. Né, o horário mais tradicional e tal, dessa vez não vai ser. Os clássicos, inclusive, vão estar começando depois disso. O Juventude tem a chance de sair da zona do rebaixamento, né? Precisa ganhar e ganhando ele pode passar o Vasco e o Santos, que podem tropeçar nos clássicos de mais tarde. 21 pontos em 22 jogos, 31% de aproveitamento, é uma campanha para rebaixamento do time do Juventude. Tem muitas dificuldades, principalmente fora de casa, e pega esse Mirassol, sensação do campeonato, 39 pontos. O Mirassol com um empatezinho já garante o 4º lugar por mais essa rodada. De qualquer maneira, vale fazer aqui alguns destaques. O time do Mirassol está invicto há 5 rodadas, buscou 3-3 com o Botafogo do Rio, no jogo atrasado aí na quarta-feira, que foi até com sabor de vitória, né, para quem tomou um 3-0 HT. A última derrota do Mirassol foi para o Flamengo em 9 de agosto, quando perdeu pelo placar de 2-1, e essa aí é uma derrota numa realidade de 15 jogos, né? A única derrota nos últimos 15 jogos. O Juventude perdeu para o Flamengo por 2-0 do último jogo em casa. Eu falei que tem dificuldades fora e tem mesmo, mas pelo menos o Juventude do último jogo fora ganhou do Ceará pelo placar de 1-0 e antes tinha empatado com o Vitória por 2-2. Agora lembrem, o Mirassol não perde em casa desde fevereiro para o Palmeiras no Paulistão por 3-2, então tem uma invencibilidade bem interessante. A equipe soma em casa 10 jogos sem perder. Nesses 10 jogos foram 6 vitórias e 4 empates. Vamos ver o que acontece. No primeiro turno em Caxias do Sul, os times empataram por 2-2. Em 2023, curiosamente, na Série B, o Juventude ganhou com gol do velho Nenê do Mirassol em Mirassol pelo placar de 1-0. E o Mirassol tinha vencido em Caxias antes. Então, nos últimos 3 jogos, uma vitória para cada lado e um empate. Vejamos o que sai desta partida. Vocês têm a prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, para conferir também todas as estatísticas do Campeonato Brasileiro. O Rafael Guanais não tem o Matheus Salles para esse jogo. Ele deve escalar o time com Walter, Lucas Ramon, James, João Vitor, Reinaldo, Danielzinho, Neto Moura, José Aldo,
Negueba, Alisson e no comando do ataque o Christian Renato. O Thiago Carpini no Juventude não tem o Hélio suspenso, Everton, Rodrigo San e Emerson estão machucados, Natan e Abner são dúvidas. O time deve ter Jandrei, Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Angel e Alan Ruschel, Kaique, Luiz Mandaca, Jadson, Nenê, Gabriel Talhari e Emerson Batalha. Vejamos o que acontece nessa partida, 4 da tarde, abrindo a emoção aí do Brasileirão Betano para quem quiser começar neste domingo. Dito isso, lá na prévia, na aposta recomendada no nosso site academiadasapostasbrasil.com, vocês têm algo a favor do Mirassol, que podem também esperar, quem sabe, por uma odd melhor dentro do live. 5:30 da tarde, o horário da live da academia, galera. Por quê? Porque tem Clássico dos Milhões, tem Clássico Grenal e ainda tem mais. Ainda tem o jogo do Esporte como Corinthians. Clássico dos Milhões é o jogo que está marcado, até porque é o jogo do líder, galera. 50 pontos. Na minha opinião, né? Nada bairrista, né, Mari? Como vocês podem perceber, o Grenal, um clássico de muito mais apelo em termos de rivalidade, mas indiscutivelmente é mais interessante para o campeonato esse Flamengo e Vasco. Por quê? Porque o Flamengo é o líder do campeonato, é o time a ser batido, e o Vasco poderá entrar em campo já pressionado, podendo parar no rebaixamento, se o Juventude, por exemplo, estiver ganhando do Mirassol no interior de São Paulo. Vamos ver o que acontece, o Clássico dos Milhões disputado desde 1923, a supremacia do Flamengo, 167 vitórias contra 139 do Vasco, 28 vitórias a mais do Flamengo, 39 gols a mais do Flamengo, 122 empates aconteceram também na história do Clássico dos Milhões. Ah, mas eu quero saber de retrospecto recente do Clássico. Foi 0-0 o jogo entre eles em abril, mas o Flamengo ganhou em março. Nos playoffs ali, né, da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, ganhou pelo placar de 2-1, no jogo em que foi mandante, e tinha vencido pelo placar de 1-0 no jogo de ida, né, das semifinais. Então, Flamengo tem ainda o 2-0 em 15 de fevereiro pela primeira fase, ou seja, 4 clássicos no ano, 3 vitórias do Flamengo, nenhuma do Vasco, um empate, e o Vasco fez 1 gol no Flamengo em 4 jogos no ano. Mais do que isso, Mari, isso aqui eu tenho certeza, tem muito vascaíno aqui conosco também, e eu sei que no fundo isso incomoda demais, pô, porque não condiz, né, com a grandeza do clássico. O Vasco não ganha do Flamengo desde 2023 pela Taça Guanabara com um gol do Puma Rodrigues. Desde então, isso era a primeira fase, né, da Taça Guanabara, só para lembrar. Desde então, a gente teve um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias do Flamengo, e além das 8 vitórias do Flamengo, um total de 3 empates. É complicado, né? 11 partidas já que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo. Só que o Flamengo está em meio a Libertadores, vai ter o Estudiantes em casa para enfrentar depois na quinta-feira, mas como ganhou por 2-1, vai ter o Estudiantes para jogar em La Plata, né, na quinta-feira. Como ganhou em casa por 2-1 na última quinta-feira, talvez isso permita ao Felipe Luiz colocar um time mais forte. O Flamengo não perde um jogo desde a derrota para o Atlético Mineiro em 31 de julho na Copa do Brasil por 1-0. A equipe no Campeonato Brasileiro ganhou o último do Juventude pelo placar de 2-0 e pega esse Vasco que empatou com o Ceará em 2-2 em casa, um Vasco que está invicto a 4 jogos, mas com 1 vitória e 3 empates. Vejamos o que sai dessa partida, Clássico dos Milhões, vai estar legal demais, galera. E a gente convida aqui vocês para que estejam conosco nesta live, vale a pena, né? Uma live de clássicos, eu sei que a galera gosta de pensar em cartões também e tudo mais, e vai valer a pena conferirmos juntos esse grande jogo entre o Flamengo e o Vasco, esse Clássico dos Milhões, mas também
estaremos de olho no clássico Grenal, galera. Porque o Grenal vai estar acontecendo às 5h30 da tarde também no estádio Beira-Rio. Na história do Clássico Grenal, disputado desde 1909, muito mais antigo, portanto, né? O Clássico dos Milhões é desde 1923. O Grenal é disputado há 116 anos. O Inter tem a supremacia com 165 vitórias. São, nesse momento, né, 24 vitórias a mais que o Grêmio, que tem 141 vitórias, que, aliás, é o mesmo número de empates. O Inter também tem um saldo de 31 gols a mais, 608 a 577. No último Grenal, na Arena, no primeiro turno, em 19 de abril, um empate por 1-1. E aqui também tem um tabu que incomoda, no caso, o Grêmio. Embora, no ano, foram 4 jogos com 3 empates por 1-1 e a vitória do Inter por 2-0 na Arena, que acabou encaminhando o título do Inter para quebrar um possível octacampeonato do Grêmio no Gauchão. O Inter voltou a ser campeão gaúcho, coisa que não acontecia desde 2016. Mas o Grêmio não ganha do Inter também desde 2023, quando ganhou por 3-1 em casa na Série A do Brasileiro, com direito a gol do Luis Soares naquela partida. E desde então, desde aquele 3-1 do Grêmio, foram ao todo 8 jogos. Nesses 8 jogos, o Inter conseguiu um total de 5 vitórias, além de 3 empates. Tem um tabu, então, para ser quebrado. 2 times em péssima fase, né? Isso é indiscutível, né? O Grenal, pela bolinha que estão jogando e pelos resultados de Inter e Grêmio, não anima muito. O Grêmio tem 25 pontos, o Inter tem 27. O Grêmio ganhando, portanto, pode passar o Inter ganhando dispara em relação ao Grêmio e pode deixar o Grêmio mais perto da zona do rebaixamento. Então, o Grenal pode ser basicamente o último título, vamos assim dizer, do ano para os dois. Aqui é muitas vezes considerado um título à parte, né, pela grande rivalidade, mas deve ser o último momento aí que as torcidas têm para, pelo menos uma delas, né, ser feliz, isso se não rolar um empate. Aliás, um Grenal de tanta pressão que fala-se que se o Inter perder, o Roger será demitido, se o Grêmio perder, o Mano Menezes será demitido. O Inter ganhou uma partida dos últimos 6 jogos e perdeu 5 partidas dos últimos 6. Então, a exceção foi a vitória contra o Fortaleza por 2-1 antes da data FIFA, quando se falava, inclusive, que o Roger Machado seria demitido naquele dia em caso de uma não vitória. O Grêmio, 3 jogos que não ganha, tomou 1-0 do Mirassol em casa, 1-1 com o Flamengo fora e 0-0 com o Ceará. A última vitória do Grêmio, 3-1 contra o Atlético Mineiro fora. E vejamos o que sai, então, deste enfrentamento. 5h30 da tarde, horário de Brasília. Fica o convite também aí para o Clássico Grenal. Vale muito a pena conferir, galera. É uma partida que sempre promete bastante. E ainda tem o Sport como Corinthians pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui não é um clássico, né? Mas é um jogo interessante porque o Sport, lanterninha, cada vez mais afundado, mas tenta tirar pontos da maneira que for possível. São 4 partidas que o Sport não ganha, com uma mistura aí, né, de empates e derrotas. 2 empates e 2 derrotas até aqui. Tem também aqui algumas situações para a gente falar sobre a equipe do Sport, que a última vitória foi contra o Grêmio, fora de casa, por 1-0, aliás, a única vitória, né, em 21 jogos do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians está a 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate do período, vem da vitória contra o Fluminense pelo placar de 1-0 fora de casa. Se a gente olhar para o desempenho do Corinthians fora de casa, ganhou os últimos 3 jogos fora, além do 1-0 do Fluminense, fez 1-0 no Atlético Paranaense na Copa Betano do Brasil e 3-2 do Vasco. E se a gente olhar para o retrospecto dos confrontos diretos, o Corinthians ganhou em abril do Sport por 2-1 de virada. O Sérgio Oliveira marcou para o Sport, o Memphis Depay virou para o Corinthians. Mas o último jogo com o mando do Sport 2021, 1-0 para o Sporting, 1-0 para o Sport, gol do Paulinho Mocelin,
que hoje joga na equipe do Arema, da Indonésia. Então, o Corinthians não tem uma boa lembrança da última visita a Recife para enfrentar o Sport. Aliás, tabuzão aqui, hein, galera? Alerta, tá? O Corinthians não ganha do Sport em Recife desde 2016, quando ganhou com gols do Luca e do Marquinhos Gabriel. Naquele ano o Sport lutou, né, contra o rebaixamento naquele campeonato e acabou escapando ainda, né, do rebaixamento no final. Desde 2016, 9 anos. Quer dizer que teve jogo todo ano? Não. Mas são 4 partidas já em Recife que o Corinthians não consegue ganhar do Sport, com 3 vitórias do Sport e 1 empate. Fica esse registro. Para fechar o domingo, 8h30 da noite, tem mais clássico e também tem jogo do Cabuloso. Começo com o Sansão, galera. Sansão também é um clássico muito tradicional, disputado desde 1930, 95 anos de clássico. O São Paulo da Mari tem hegemonia, 140 vitórias contra 109 do Santos, 31 vitórias a mais. O São Paulo da Mari também tem 76 gols a mais, 537 a 461. Um clássico com pouquíssimos empates, curiosamente, né? Foram 76 em 325 ao todo. No último clássico, o São Paulo ganhou do Santos pelo placar de 2-1, 20 de abril, pelo Campeonato Brasileiro mesmo. Vale lembrar que do Paulistão, em fevereiro, o Santos ganhou por 3-1. Então, temos uma vitória para cada lado. Vale dizer uma coisa, com o mando do Santos, a última vez que o São Paulo ganhou foi 2022 no Paulistão, pelo placar de 3-0. Desde então, com o mando do Santos, foram 2 vitórias do Peixe e 1 empate. Bom, de maneira geral, o time do Santos chega de 4 partidas sem vencer e só um gol marcado no último jogo no 1-1 com o Galo, com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Foram 2 derrotas e 2 empates. A última vitória, um 2-1 contra o Cruzeiro, 5 rodadas atrás. Já o time do São Paulo, 5 rodadas que não vence. O time do São Paulo fez só gols contra o Sport no empate por 2-2. A última vitória, 5 rodadas que não vence fora de casa, né? Tô dizendo aqui. A última vitória fora foi 2-1 contra o Inter em Porto Alegre, mas um São Paulo que também vem em meio a Libertadores, com um resultado perigosíssimo, dificílimo de reverter, com a derrota para a LDU em Quito na quinta-feira por 2-0. São Paulo vai ter o jogo da volta contra a LDU na quinta-feira, 19 horas, no Morumbis, e por isso talvez o time entre enfraquecido para esse Sansão, mesmo sendo clássico, por conta do fator Libertadores. São Paulo, no melhor dos cenários, pode estar ingressando na zona da Libertadores e o Santos pode parar na zona do rebaixamento se não ganhar esse jogo. Fica o alerta, fica o convite também para que vocês confiram a prévia para esse jogo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, que a recomendação foi um ambos marcam com odds 2,07. Procurem aí na Novibet, na Betano, se vocês têm essa odd ou odd melhor. Se também já não tem alguma linha melhor para trabalhar em gols, né? Sem necessariamente depender do ambos marcam, mas fica essa ideia para o clássico na Vila Belmiro, 8h30 da noite do domingo. Fechando a rodada, junto de Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro poderá entrar em campo estando em terceiro lugar, ao mesmo tempo, né? Se o Flamengo tiver perdido para o Vasco, o Cruzeiro poderá empatar em pontos e vitórias, só não vai conseguir passar o Flamengo no saldo de gols. Só que do outro lado está um Bragantino com 31 pontos ganhos, que defende o seu 8º lugar na tabela de classificação. O time do Cabuloso vem de 5 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder, ganhou do Bahia por 2-1 fora no seu último confronto. Em casa ganhou os últimos 3 jogos, 2-0 no Atlético pela Copa do Brasil, 1-0 no São Paulo e 2-1 no Inter, enquanto o Bragantino, numa má fase tremenda, o Bragantino ganhou apenas um dos últimos 11 jogos, que foi o 4-2 contra o Fluminense.
Último jogo fora tomou 4-1 do Botafogo. Último jogo do campeonato em casa empatou com o Sport 1-1. O Bragantino fora de casa perdeu as últimas 6 partidas. E a última vitória que teve fora foi contra o Corinthians por 2-1 na 13ª rodada. Vejamos o que sai deste encontro, sendo que no primeiro turno o Bragantino ganhou do Cruzeiro, vamos lembrar, foi 1-0, gol do John. O último jogo entre eles que teve vitória do Cruzeiro foi exatamente o último jogo em Minas, porque essas equipes fizeram um amistoso em março, né, com o fracasso que tiveram nos estaduais e teve um empate por 1-1. Ano passado foi 1-1 em Bragança Paulista e aí em Minas o Cruzeiro ganhou pelo placar de 2-1, na ocasião gols do Gabriel Veron, hoje do Juventude, e do Matheus Pereira, como o Borbas, descontando para a equipe do Bragantino. Desde então, né, 3 jogos já que o Cruzeiro não ganha do time do Red Bull Bragantino. Mas, desde que o Bragantino chegou à elite e que o Cruzeiro voltou, o Bragantino não conseguiu ganhar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte são 3 jogos com 2 vitórias do Cruzeiro e 1 empate. Vale também esse registro. A prévia tá lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Confiram tudo, confiram as estatísticas e tenham cuidado, né, Mari? Numa rodada de jogos tão importantes pro campeonato, mas também com alguns times mais preocupados com a Libertadores ou a Sul-Americana que vem aí nos próximos dias, quem puder esperar pelas escalações para não ser pego de surpresa é uma boa, né? Eu até evitei aqui falar as escalações desses jogos de domingo pela proximidade aí com os jogos de Copa envolvendo algumas equipes. E aí, meus amigos, vocês sabem que a tendência é sempre de surpresas, né? Fica muito imprevisível qualquer formação, qualquer escalação. Mas é isso, esperamos vocês para 2 grandes horários. Arsenal e Manchester City, 12:30 no Campeonato Inglês e às 5:30 da tarde, Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, Clássico Grenal e ainda o jogo do Sport com o Corinthians. Combinado? Até lá!